irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São João, o evangelista, apóstolo de Jesus Cristo, primo de Jesus, o mais novo dos apóstolos. João sempre se intitula o discípulo amado de Cristo. Nós nos sentimos discípulos amados do Senhor? João se sente amado de fato por Cristo. E em todo o seu evangelho, em todos os seus ensinamentos, ele evita citar o seu nome. Ele apenas diz o discípulo amado. Somente se sente discípulo amado de Cristo quem de fato é capaz de fazer uma experiência de encontro pessoal e amoroso com Jesus Cristo. Só se sente discípulo amado de Cristo aquele que tem coragem em abrir o seu coração e deixar que Cristo direcione sua vida, oriente seus passos, ilumine o seu ser. João vai dizer à comunidade cristã que nascia: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. E João faz questão de sempre frisar que Cristo é o próprio Deus. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra de Deus, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. João fala da experiência que teve de Cristo como Salvador, como o próprio Deus. Ele diz: nós ouvimos esta palavra viva de Deus que nos ensinou o caminho a ser seguido. Nós convivemos com esta palavra viva de Deus, que é o caminho a ser seguido. João sempre vai nos mostrar o Cristo como sendo o próprio Deus, o Salvador da humanidade. E o Evangelho nos coloca diante da chegada de João e Pedro ao túmulo de Jesus Cristo. Madalena foi encontrar-se com Simão e o outro discípulo. E ele diz: aquele que Jesus amava. Jesus nos ama. Jesus ama todo aquele que de fato se sente seu discípulo verdadeiro, que acolhe sua palavra,
que abre o seu coração à sua mensagem e que procura viver, mesmo com nossas fragilidades, aquilo que ele nos propõe. Os dois correm, João chega primeiro ao túmulo, mas João reconhece a primazia de Pedro. Tu és Pedro, e é sobre ti que eu edificarei a minha igreja. E João espera, aguarda o discípulo mais velho chegar. Eu acho interessante, porque isso nos mostra a necessidade, primeiro, de termos o cuidado com aqueles que nem sempre conseguem viver o mesmo tempo que nós queremos que vivam. Às vezes, quando jovens, nós somos capazes de fazer coisas com muita agilidade, muita rapidez, mas quando vamos ficando maduros e os mais velhos, não têm a mesma agilidade nossa. Depois também, esta atitude de João nos mostra o respeito por Pedro, a quem Cristo havia confiado como chefe dos apóstolos. Ora, amados irmãos e irmãs, hoje, quando nós voltamos o nosso olhar para o Santo Padre, o Papa, e vemos tantos cristãos que são capazes de se dizerem e se posicionarem contra o Papa. Até alguns dizerem que este Papa não os representa. Eu fico me questionando se essas pessoas de fato acreditam na ação do Espírito Santo. Falta-nos respeito. Falta-nos aprender com João. E nós vamos percebendo que aquilo que destrói a família e a sociedade também vai contaminando a igreja. A falta de respeito e de amor. É um risco. João aguarda. Ele vê as faixas de linho no chão, mas não entra. Espera. Quando Pedro chega ao túmulo, eles entram. E eles dizem, ele viu e acreditou. Quantas vezes o bom Jesus, nosso Salvador, o próprio Deus, nos dá provas do seu amor para conosco. Não são poucas as vezes que nós experimentamos isto. Recebemos as suas provas de amor. Vemos com os nossos próprios olhos a manifestação deste amor. E muitas vezes não cremos o suficiente. Dizemos até que cremos, mas chega a ser até duvidosa a nossa crença, né? Porque quando as dificuldades abatem, quando o sofrimento nos toma, às vezes nós procuramos caminhos que nem são caminhos de Deus para tentar solucionar nossos problemas. Ah, meus irmãos, se nós confiássemos verdadeiramente em Cristo, nós não precisaríamos ir em outros lugares buscar a solução para os nossos problemas. Ele é a solução. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a luz que nos ilumina. Ele mesmo diz, não cai um fio da nossa cabeça de cabelo sem que não seja da vontade de Deus, nem uma folha da árvore. Não é? Então, os desafios e dificuldades, os sofrimentos, tudo isso que é inerente à vida do ser humano, se nós tivermos que enfrentar, é preciso enfrentarmos com resignação, com coragem, não com desespero, não com desesperança. Quando estivermos passando por desafios e dificuldades, voltemos o nosso olhar para a cruz. É muita pretensão nossa não querermos sofrimento algum, quando percebemos que o próprio Deus
sofreu injustamente por nossas faltas. Então peçamos a Deus que nos dê a graça de sempre nos sentirmos discípulos amados de Cristo, do bom Jesus. E peçamos a Deus a graça de nos esforçarmos para que de fato sejamos amados por Cristo, procurando fazer aquilo que este tempo nos propõe, deixar o Cristo renascer em nossa vida e nossas ações possam sempre revelar o amor que temos por Ele e que nossas ações possam sempre revelar a luz verdadeira que é Ele, que ilumina a todos, com a nossa alegria, com o nosso desejo de partilhar, com a nossa solidariedade, com a vivência do amor que Cristo nos ensina. Um amor que é incondicional para com todos. Um amor que não se fecha em um grupo de pessoas ou em um pequeno número de pessoas ou na nossa própria vida. Um amor fechado, até mesmo preso às coisas materiais, mas um amor que seja superior a tudo isto, que ultrapasse a amizade, que ultrapasse os prazeres deste mundo, mas um amor que seja entrega total em favor de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.